Amém? E eu gostaria, então, de dar início à minha reflexão de hoje, comentando um fato que se tornou notícia há 2 semanas. Como a maioria sabe, se não todos, na sexta-feira retrasada, dia 28 de agosto, faleceu o famoso ator norte-americano Chadwick Boseman, o astro de Pantera Negra. Alguns ouviram a reportagem, inclusive, aí no Fantástico, morreu aos 43 anos, após lutar contra um câncer de cólon por 4 anos. E antes mesmo de fazer o famoso Pantera Negra, que se tornou a segunda maior bilheteria global de 2018 e foi indicado a 6 Oscars, vencendo em 3 categorias, este astro de Hollywood, Boseman, já havia interpretado 2 anos antes Capitão América, Guerra Civil, da Marvel, e voltou ao papel 2 vezes em Vingadores, Guerra Infinita, em 2018, e Vingadores, o Ultimato, em 2019. Mas talvez hoje você esteja se perguntando, será que é sobre ele que o pastor vai pregar? Não, eu estou falando isso porque, na vida real, a coisa não é bem assim. Mesmo os personagens bíblicos não são como os heróis das historinhas em quadrinhos ou como os nossos heróis dos filmes de aventura, sempre infalíveis. Nas histórias dos heróis da Marvel Comics, os personagens não sabem o que é medo, o que é dor, frio, fome, não sabem o que significa sede, angústia, e muito menos ansiedade, não é verdade? Mas na história da vida real, isso tudo muda. É comum para nós cristãos, inclusive, ouvir falar sobre os heróis da Bíblia. Temos até mesmo uma galeria de heróis da fé, que é linkada ao capítulo 11 do livro de Hebreus, onde, de fato, encontramos uma lista enorme de nomes de homens e mulheres que se destacaram por sua fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Raabe, Gideão, Davi, Samuel e muitos outros que deram bom testemunho de sua fé. O profeta Elias também foi um desses gigantes da fé, heróis da Bíblia. No entanto, o que afirma Tiago a respeito dele serve para todos nós. Tiago 5,17 será a base para a minha reflexão. E diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, queridos, Elias, assim como todos os demais heróis e heroínas da fé, foi um grande homem de Deus, um profeta que fez vários milagres, mas ele não era super-homem. Ele era um homem comum, como eu e você que me escuta nesse momento. E é sobre isso que eu quero falar. Ele era uma pessoa ordinária como nós, e houve momentos na vida dele onde ele sentiu tristeza, solidão, desesperança. Houve momentos de medo, de sede, de fome. E, inclusive, houve um momento na vida dele tão desesperador que ele chegou até a pensar em desistir e pediu para morrer. No entanto, a história de Elias nos mostra que, assim como Elias foi guardado, cuidado, abençoado por Deus, e também como o Senhor usou poderosamente para fazer grandes coisas, assim também hoje, humildemente eu venho aqui para dizer que Deus tem cuidado de ti. E mesmo na nossa fragilidade, quer nos usar poderosamente para grandes propósitos. Ele quer te abençoar. Certamente eu poderia falar muitas coisas sobre a vida deste homem, Elias, mas para fins dessa reflexão de hoje, eu selecionei 3 momentos específicos da vida de Elias, 3 lições importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E a primeira dessas lições é esta: a vida de todos nós é feita de altos e baixos. E embora eu não consiga escutá-lo, eu gostaria que você repetisse isso aí na sua casa. A nossa vida é feita de altos e baixos. Em 1 Reis, capítulo 19, no verso 4, lemos o seguinte: Ele, Elias, porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, queridos, parece que a vida de Elias, até o momento relatado nesse texto, é uma história de sucesso. São 18 capítulos falando de pura vitória e conquista. Os textos e as histórias que antecedem essa oração que a gente acabou de ler incluem multiplicação de alimentos, ressurreição de um morto, uma profecia que durou quase 3 anos de seca cumpridas. Isso, se não bastasse, momentos antes de lermos este versículo mencionado,
Elias tinha acabado de vencer 350 profetas de Baal, numa disputa épica em que Deus se revelara à nação israelita de uma forma tão espetacular, consumindo com fogo o sacrifício por ele oferecido. Mas, como eu disse, a vida de todos nós é feita de altos e baixos, a de Elias também. Então, quando chega no capítulo 19, o que a gente encontra é uma outra história. É a história de um homem desanimado, decepcionado, cansado e com muito medo. Claro, as circunstâncias não eram tão favoráveis assim, embora Elias acumulasse muitas histórias de sucesso e vitória, agora ele tinha que conviver com uma nação idólatra, governada por um rei fraco e uma rainha satânica, Jezabel, que ordenou a morte dele assim que ela soube da morte dos 350 profetas de Baal. E é por isso que Elias foge agora com medo para o deserto e chega até a pensar em desistir de viver. E nesse sentido, amados, é incrível perceber como a vida de Elias retrata bem a nossa realidade, a realidade de cada um de nós, porque num dia a gente é assim também, se sente forte, animado, corajoso, e no outro dia, muitas vezes, nós nos vemos em pânico total, desesperados e até decepcionados com Deus, quem sabe até pedindo para morrer. Não é assim? Que contraste! E a verdade é que, assim como acontece com Elias, todos nós temos momentos bons e momentos ruins na vida. Há dias em que estamos efervescendo de alegria e outros, porém, em que nós nos liquefazemos de tristeza. Há momentos em que somos pura esperança, mas há dias também em que nós habitamos nas regiões mais escuras da desilusão, da incerteza e da incredulidade. Há dias em que nós nos sentimos verdadeiros campeões da fé, mas tenho certeza que você também teve dias em que se sentiu derrotado e abatido antes mesmo do início da batalha. Há dias em que a gente amanhece com um canto de louvor, exultação nos lábios, mas há noites em que a nossa boca fica cheia de lamúrias e murmurações. Dias de luz, dias de trevas. E nenhum de nós passa a vida inteira sem chocar com essas contradições, com essa dialética da existência humana, com o sim e com o não, com o que é e com o que eu quero e com aquilo que eu não posso. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, estamos sujeitos a essa ambiguidade da vida. Mas claro que isso que eu estou falando não é novidade alguma, certamente não precisa nem ser doutor em teologia para saber disso. Então a questão, acho que real que se coloca aqui para nós é que apenas não vale a constatação da realidade, embora isso já seja algo muito importante, porque sem dúvida ainda tem gente que vive numa ilusão fantasiosa da vida e acha que só porque crê em Deus a vida teria que ser isenta de lutas, seria uma via do tipo La Vie en Rose. Mas a coisa mais importante é o que fazer diante desses momentos de incerteza, de insciência. Bem, eu venho aqui também para dizer que a proposta bíblica para mim e para você vem da situação que segue o momento de depressão de Elias, e especificamente uma pergunta que Deus faz diretamente a ele, e por duas vezes. Enquanto ele estava lá no deserto, sentado debaixo de um zimbro, pedindo a morte, os versos 9 e 13 deste mesmo capítulo diz que Deus pergunta a ele: Elias, que fazes tu aqui? 1 Reis 19, 9 e 13. E aqui está o meu ponto, querido irmão, querida irmã. Também em nome do Senhor, eu quero fazer eco a esta pergunta e pergunto a você: o que é que você está fazendo aí caído, desanimado, querendo desistir de tudo? Humildemente eu venho hoje aqui fazer eco da voz de Deus e da pergunta dele e diretamente perguntar a você: por que você está com medo? Por que você pensa que esse é o fim? Por que você pensa que está só diante desse enorme conflito que abate a tua alma e arranca de você a tua vontade de continuar? Levanta a tua cabeça. Continua a jornada, a vida continua e Deus ainda quer te usar muito para a glória dele. E antes de passar até para a segunda lição, permita-me compartilhar uma história muito interessante. Conta-se que logo no início da Reforma Protestante, com a fixação das 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, a Alemanha toda estava vivendo dias de grande confusão e furor. Havia muita gente sendo perseguida, morta nas fogueiras, muitos companheiros de Martim Lutero já haviam sucumbido diante do martírio. Então as notícias de mortes atrozes chegavam por todos os lados. E conta-se também que um dia Lutero, abatido, já cansado, exaurido, prostrado, entrou no seu quarto e ali permaneceu sem comer por mais de uma semana. Sem sair, ele simplesmente se abateu. Ao final da semana, uma jovem vestida todinha de preto bate à porta do quarto de Lutero e quando ele atende, quase já desfigurado, ao vê-la de preto, ele pergunta: quem morreu dessa vez?
A jovem dispara, então, com uma convicção. Lutero, Deus morreu. Lutero fica tão chocado com essa descrição, imediatamente diz a história que ele começa a condenar a jovem e exortá-la. Que loucura é essa, moça? Não blasfeme, minha jovem, diz ele. Deus jamais morreria, Deus não morreu. Então a jovem docemente pergunta para ele, se Deus então não morreu, o que é que você está fazendo aí nesse quarto abatido e prostrado? Bem, queridos, assim como o Senhor visitou a Elias na sua angústia, a Lutero na sua decepção, no seu quarto, hoje eu também quero dizer que o Senhor nos visita. E se você sabe que Deus não morreu, saia deste lugar onde você está, deste deserto. Lute como um soldado valente, como uma pessoa que confia e que sabe que o Senhor está vivo. Lembre-se, é nesta dialética da vida, nesta ambiguidade da jornada cristã, que eu e você somos desafiados a nos levantar, a reerguer aqueles que estão abatidos e a continuar na força do Senhor. Amém. A segunda lição que eu quero compartilhar. Procure ver Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E eu digo isso porque depois que o Senhor visita a Elias e pergunta o que ele está fazendo ali, o texto diz que o Senhor diz também para ele, sai-te daí e põe-te neste monte. E então ali Deus faz soprar um vento fortíssimo que quebra rochas da montanha em pedaços, provoca um terremoto e depois manda um fogo. Cada uma dessas manifestações demonstrava o poder de Deus, algo que Elias precisava ver urgentemente. Ele precisava de mais confiança no Senhor e precisava saber que o Deus que estava ao seu lado era um Deus de poder, de força. Mas, surpreendentemente, não eram essas teofanias. O Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no terremoto. Diz o texto que o Senhor não estava no fogo. Por fim, então, Elias ouve um sopro bem suavezinho. E o texto diz, ali estava o Senhor. Mas, propriamente, o texto diz, passado o terremoto, veio um fogo, o Senhor não estava lá. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. E ali estava o Senhor. 1 Reis 19:12. Bem, aqui fica a segunda lição. Parece que precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo quando não vemos nada dramático. Deus tem poder e força para fazer coisas estrondosas, meu querido, mas pode também trabalhar quieto por meios pequenos e aparentemente insignificantes. E a gente precisa deixar mais nas mãos de Deus e não esperar que Ele sempre opere de uma maneira dinâmica e impressionante. Elias talvez estava esperando ver um Deus vendaval, um Deus do tipo terremoto, Deus num incêndio consumidor. No entanto, o Senhor se revelou a ele numa leve e suave brisa. E penso que talvez esse seja o nosso maior problema. Nós vivemos num mundo tão agitado que, direta ou indiretamente, e consequentemente, nós esperamos sempre grandes prodígios de Deus. Nós aceitamos apenas teofanias em forma de terremotos, ventanias. Acontece, queridos, que Deus não é um Mr. M, nem um mágico de Oz, ele não faz graça para ninguém. Deus realiza os seus milagres e maravilhas, os seus portentos, sempre que quer, quando quer e da forma que quer. E ele só o faz quando necessário, visando um fim proveitoso. E este talvez seja o problema. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está agindo só porque a gente não vê ou não sente nada. Não sentiu nenhum arrepio, não sentiu as mãos frias, não sentiu aquela dorzinha de barriga. E daí a gente esquece que assim como Deus foi com Elias, pode ser que o Senhor esteja agindo com você. Numa brisa tão suave, Ele está agindo em teu favor. De uma forma quase desapercebida, Ele está agindo por você. Portanto, querido, mais uma vez, é preciso confiar no Senhor. Esteja Ele agindo sensacionalmente ou imperceptivelmente. Ele é Deus, tanto nos feitos notáveis e extraordinários, como nos feitos imperceptíveis e ordinários. Ele fala no silêncio e pode ser que, se a gente conseguir fechar a boca, o Senhor fale com a gente de uma forma extraordinária. Lembre-se, amado, o Senhor trabalha em teu favor todo o tempo. Algumas vezes acalmando os vendavais do lado de fora da nossa vida, mas muitas vezes também falando suavemente e acalmando as tempestades internas do nosso coração. Como disse o padre Roger Araújo, jornalista e colaborador do portal Canção Nova, é na brisa leve que nós encontramos com Deus. É um verdadeiro combate espiritual. É um combate mental e psicológico para encontrar, de fato, a brisa e a suavidade de Deus em nós. Ou seja, talvez as coisas estejam muito agitadas e violentas hoje na sua vida.
Talvez você até possa ser aquele tipo de pessoa calma e tranquila, mas dentro de você está aquela agitação, aquele conflito. Acalme as tempestades, os terremotos, o desespero, combata o fogo da paixão, busque a serenidade, o silêncio da alma, a sobriedade de espírito, porque pode ser que é aí que o Senhor queira te encontrar. Enquanto nós não encontramos a profundidade do silêncio, Deus não perfaz, não entra em profundidade com a alma da gente, no nosso coração. E é por isso que Santo Agostinho disse lá atrás do quarto século: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não aprende a repousar em ti. As Confissões de Agostinho falam isso. Amém, queridos? Aprenda a descansar. Aprenda a acalmar o teu coração e saber que o Senhor cuida de ti. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês, para não me estender demais, é que os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, são sempre muito maiores do que você possa imaginar. Repita isso comigo, por favor. Não por simplesmente repetir, mas como uma declaração teológica. Alguém que sabe, que conhece a palavra de Deus. E diga assim: os planos do Senhor são muito maiores do que eu posso imaginar. O capítulo 2 do segundo livro de Reis é um capítulo marcado por vários pontos importantes, mas principalmente pela descrição de um dos episódios mais fantásticos da Bíblia, o arrebatamento do profeta Elias. Lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, sabe o que a gente lê? O seguinte: de repente, enquanto caminhavam Elias e Eliseu e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Ou seja, olha só que ironia, queridos. O Deus que havia negado a Elias o pedido de morte, lá no capítulo 19, verso 4, agora o arrebata e não lhe permite nem conhecer a morte. Justamente Elias, que tinha pedido para morrer, agora nunca provou disso. Ele não soube o que significava a morte. Deus tinha reservado para ele algo muito maior, muito superior, algo que ele nem imaginava. E eu venho aqui hoje para dizer que o mesmo acontece conosco. Às vezes a gente pede algumas coisas a Deus que nunca acontecem, e por muitas vezes a gente não sabe aquilo que está pedindo. Algumas das nossas expectativas nem são correspondidas, mas isso não é mal. É porque o Senhor sempre tem algo melhor, surpreendentemente melhor, preparado para nós. Amém? Eu poderia dar vários exemplos, mas o que me ocorre aqui agora, por exemplo, a minha esposa, Andréia, ela pedia sempre um marido bom. Olha só o que Deus preparou para ela. Uma brincadeira, queridos, mas falando sério, os planos de Deus para nós são sempre muito maiores e melhores do que os nossos. O Senhor fala sobre isso também através do profeta Jeremias. Lembram-se disso? No capítulo 29, verso 11, o Senhor diz assim: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glórias a Deus, porque o nosso Deus realmente é um Deus de amor e de graça e de misericórdia. E ainda que este não seja o ponto principal dessa reflexão, já que eu fiz menção a esse versículo, permitam-me apenas esclarecer uma coisa. Lamentavelmente, esse versículo de Jeremias tem sido completamente distorcido e faz parte de um cristianismo cultural americano, e é por isso que, com frequência, encontramos este versículo muito vulgarizado em placas vendidas em quiosques de shoppings aqui nos Estados Unidos, em quadros de decoração de casa, eu mesmo tenho um, em postagens de mídia social e até mesmo em tatuagens. O problema é que Jeremias 29:11 tem sido teologicamente desorientado e usado excessivamente no contexto da teologia da prosperidade. E quem encontra esse tipo de deísmo terapêutico moralista em Jeremias não entendeu nada da sua profecia. Afinal, o texto do profeta deveria ter sido lido e entendido primeiramente no contexto de Israel. Ou seja, esse versículo está num contexto onde Deus fala que tem poder para interromper os planos do homem e mudar as intenções humanas de cabeça para baixo. Fala de como Deus é o único que verdadeiramente sabe os planos do futuro, os planos vindouros. Este versículo tem a ver com aqueles que haviam sido deixados para trás em Jerusalém e ficaram presos no templo e as riquezas do trono, e eles presumiam que toda a sua fortuna material era um sinal de que Deus estava em seu favor, enquanto os que haviam sido levados cativos para a Babilônia eram vistos como debaixo da maldição de Deus. Sabe o que é mais triste? É que não somente os que ficaram em Jerusalém pensavam assim, mas também aqueles que haviam sido deportados para a Babilônia pensavam dessa forma. Deus parecia tão distante, eles se sentiam como se tivessem sido arrebatados das promessas de Abraão. No entanto, uma vez mais, seja para o povo de Israel, ou para mim, ou para cada um de nós,
Deus é quem sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. O Senhor é o único com pensamentos verdadeiramente de paz e não de mal, para dar para mim e para você um futuro próspero e uma vida abençoada. E o que Deus está dizendo aqui é que nada é acidental, meu querido. Deus tem planos perfeitos para ti. Planos que incluem até mesmo aquilo que momentaneamente parece ruim, caótico, aleatório. Mas escute, os planos do Senhor são sempre perfeitos. Os planos do Senhor não nos eximem de passar por exílios e provações, mas são planos que sempre vislumbram libertação de cativeiros e a restituição completa de tudo que foi ceifado. São planos de restauração, são planos de vida plena. E isso só é possível por causa da fidelidade do Senhor e da promessa dele feita em Cristo. Afinal de contas, verdadeiramente, como diz Isaías, foi ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores levou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa da tua e da minha transgressão, moído por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Também o apóstolo Paulo sela esta verdade afirmando na sua carta aos Coríntios que quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, querido, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? 2 Coríntios 1:20. Portanto, se nós estamos em Cristo, então todos os horrores do cativeiro já caíram sobre ele na cruz do Calvário. Todas as bênçãos prometidas aos descendentes de Abraão são tuas e minhas, porque nós estamos unidos ao herdeiro de todas as promessas, conforme Gálatas 3. Se nós pusermos nele a nossa confiança, Deus nos abençoará sobremaneira. E o seu plano não é para a nossa destruição, é para o teu bem-estar. Isso significa que os nossos planos, momentaneamente, podem até se evaporar. Os teus sonhos, alguns deles, podem até ser esmagados. Mas o Deus que planejou o teu futuro é bom demais e ninguém pode mudar isso, nem impedi-lo. Pode até ser que por um momento a gente passe por uma dificuldade, mas o nosso futuro é endossado por Ele mesmo, por Cristo. E esse é um futuro para o nosso bem-estar, não para o nosso mal. Um futuro de esperança. Amém? Andemos com Deus. Confiemos nele. Deixemos que Ele nos arrebate e nos leve para junto dele, como fez Elias. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.